Atratino. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Casota. Emanuel Rocha. Renatinho. João Gustavo. Não, você não. Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Beto Saad. Bruno Lessa. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Paulo Henrique. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Rodrigo Fará presente. Sandro Araújo. Verônica Lima. Oito vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Tendo um nome legal, com proteção de Deus, senhor aberto, encerrar nosso trabalho. Pediu o vereador... Tendo um nome legal, pediu o vereador Paulo Velasco fazer a leitura do texto bíblico, se possível. Boa tarde a todos. Salmo 35. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam, combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que perseguem. Dai-me a certeza de que vai me servir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pediu o vereador... pediu o vereador Renato Cariello assumir a segunda secretaria e fazer a chamada dos seus vereadores, fazer a leitura da ata da reunião anterior. Pedir consignar a presença do vereador Renatinho do PSOL. Ata da 32ª reunião do primeiro período ordinário do ano 2019, presidida pelo vereador Cal, presidente. Às 17h05 do dia 16 do mês de maio do ano de 2019, sob a presidência do senhor vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas pelos vereadores Emanuel Rocha e Ricardo Evangelista. O segundo a convite. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores edis: Atratino Cortes, Renatinho do PSOL, Paulo Velasco, Rodrigo Fará. Foram consignadas as presenças dos vereadores Betinho, Bruno Lessa, Macedo, Casota, João Gustavo, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Beto Saad, Paulo Eduardo, Paulo Henrique, Renato Cariello, Sandro Araújo e Verônica Lima. Foi justificada a ausência do vereador Renatinho da Oficina, perfazendo em plenário a frequência de 20 senhores edis. Havendo nome legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Paulo Velasco leu um trecho bíblico a convite. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada pelo douto plenário sem observações. Continuando, presidente, passou ao expediente. Ofício da Secretaria de Governo, números 729 a 761, em resposta às indicações 103, 516, 109, 598, 104, 707, 328, 280, 112, 254, 111, 745, 599, 1187/14, 832, 452, 1199, 166, 20, 19, 17, 483, 680, 405, 422, 367, 434, 655, 214, 2181, 49, 119/2009. Leitura do atestado médico do vereador Renatinho da Oficina. Em seguida, o senhor presidente passou ao expediente legislativo. Lido e encaminhado os projetos de lei 125 e 128, ambos de autoria do vereador Leandro Portugal.
126 e 129, ambas de autoria do vereador Renatinho do PSOL, tendo como coautor o vereador Paulo Eduardo Gomes. 127, de autoria do vereador Rodrigo Fará. Lidas encaminhadas indicações 985 a 993, todas de autoria do vereador Renato Cariello. 994 a 1003, todas de autoria do vereador Macedo. 1004 a 1008, ambas de autoria do vereador Beto Saad. 1005, de autoria do vereador Paulo Velasco. 1006 e 7, de autoria do vereador Leonardo Giordano. 1009 a 1012, todas de autoria do vereador Paulo Henrique. Lidas as aprovadas moções 248 a 265, todas de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes. 250, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. 251 a 260, todas de autoria do vereador Renatinho da Oficina. O vereador Paulo Velasco informou que no dia 16 de maio era comemorado o Dia do Gari e que esta data tem por objetivo de homenagear os profissionais responsáveis em manter as ruas e praias limpas e que era graças ao seu trabalho que os cidadãos podiam viver em uma cidade mais limpa e bonita. Era muito importante cada indivíduo fazer a sua parte e não jogar lixo na rua. Continuando, o senhor presidente deu por aberto o pequeno expediente aos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Beto Saad saudou a todos, após falou que elaborou 43 projetos de lei, sequer foram apreciados e citou projeto de lei 24, arquivado, 4950, 52, 51, 57, 58, 60, 61 e 62, comentando sobre a importância de cada um deles. Também comentou sobre as indicações 1004, referente ao Dia da Liberdade de Impostos, 1008, referente à implantação do sistema de agendamento eletrônico. O seu maior patrimônio era chegar nesta casa e trabalhar para honrar cada voto recebido. Pela ordem, o vereador Bruno Lessa registrou a presença do ex-vereador Coimbra de Melo, vereador combativo, e falou sobre que o mesmo deu um título de cidadão niteroense a Dom Evaristo Arnes, que nunca foi entregue, e gostaria que isso fosse reparado. Pela ordem, o vereador Renatinho do PSOL saudou a todos. Após, falou que os colegas conheciam sua luta desde o ano 2001 em prol da população menos favorecida. Citou o problema dos moradores de rua. Ainda comentou sobre as casas construídas em cima do túnel Charitas-Cafubá, que há 3 anos e meio foram interditadas. E agora essas casas estavam sendo ocupadas e que a prefeitura esteve no local derrubando essas casas. Inclusive o morador que estava ausente teve sua casa foi derrubada, podendo tudo, e que as pessoas hoje moravam nas ruas. Solicitou que a prefeitura fizesse o recadastramento para aluguel social desses moradores e que a prefeitura se sensibilizasse, olhando com amor e carinho para os mesmos. E caso não ocorra, ficará o resto do seu mandato cobrando do Poder Executivo. A seguir, ressaltou que o problema das quentinhas pudesse também ser solucionado. Solicitou informando sobre a audiência pública que será realizada amanhã no Colégio Liceu Nilo Peçanha, às 14 horas, referente à estrutura do mesmo. Pela ordem, o vereador Leonardo Giordano agradeceu aos seus pares pela aprovação de conjunto de audiências públicas requerida por esse vereador. Comentou sobre a dos taxistas e que amanhã será realizada outra audiência referente à estrutura do Colégio Liceu Nilo Peçanha. Pela ordem, o vereador Paulo Eduardo Gomes teceu o comentário sobre o plano diretor, os anexos dos mapas que não foram incluídos na publicação e que entrará junto ao Ministério Público pela improbidade do prefeito por não ter publicado os mapas. E fez a leitura do artigo 42, que compete ao primeiro e segundo vice-presidentes da Câmara promulgar e fazer publicar obrigatoriamente as leis, quando o prefeito municipal e presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado de fazê-lo, sob pena de perda de mandato dos membros da mesa. Continuando, comentou sobre as casas que foram abaladas
explosão do túnel e que as mesmas não foram também estavam sendo derrubadas por decisão política do governo para limpar aquela região. Finalizou propondo convidar a EMUSA, a Defesa Civil e o órgão que tratava da ocupação irregular para uma reunião na próxima segunda-feira nesta casa, sendo aparteado pelo vereador Bruno Lessa. Pela ordem, o vereador Macedo comentou sobre a mensagem da criação da Secretaria Antidroga e mensagem referente ao agente de trânsito, que será votado em segunda discussão na próxima terça. Falou também que conversou com o secretário Fabiano sobre as 32 emendas propostas pelos agentes, de modo que conseguiu a aprovação de 95% das emendas. Ao final dos trabalhos, o vereador Beto Saad informou sobre a sentença que a Prefeitura teria de ajudar com aluguel social aos moradores do prédio da Caixa Econômica Federal. O vereador Casota informou que amanhã haverá audiência pública referente à violência doméstica no plenário desta casa às 18 horas. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 19 horas e 5 minutos, marcando para a próxima sessão para o dia 21 do mês de maio do corrente, a hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavada essa ata por redatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida aprovada, vai assinada pelo membro da mesa. Feita a leitura da ata, presidente. Está presente o vereador Cal, o vereador Paulo Eduardo e em votação, não havendo quem queira discutir, aprovada a ata lida pelo segundo secretário. Vereador. Para justificar a falta do vereador Casota, o pai dele encontra-se no CTI, e Paulo Henrique, que o pessoal já sabe o que aconteceu, e Betinho. Está a presença da vereadora Verônica Lima. Eu queria pedir ao presidente da casa, Cal, assumir a presidência. Cal. Taquigrafia. Pedi ao vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Taquigrafia registrada, não sei se algum vereador colega registrou. Vereador Casota. Não, ele justificou. Já falou? O vereador Paulo Velasco já falou, então. Registramento da vereadora Verônica Lima. Cadê? Bota lá para votar. Não, isso é outra coisa. Pedido para Brasília. Tá, vereador. Eu pedi duas. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora das Comissões Permanentes. Pauta do dia 21 de maio de 2019, resultado sujeito a alteração até encerramento da sessão. Ofício 043 do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, informando a publicação de 6 de 4 de 2019, Diário Oficial, edital do processo para a escolha de conselheiros tutelares 2020-2023. Ofício 762-2019, em resposta à indicação 499-2019, de autoria do vereador Paulo Eduardo. Ofício 764-2019, em resposta ao ofício 751-2019, autoria do vereador Renatinho da Oficina. Ofício 765-2019, em resposta à indicação 737-2019, autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 766-2019, em resposta à indicação 630-2019, autoria da vereadora Verônica Lima. Ofício 767-2019, em resposta à indicação 1495-2014, autoria do vereador Carlos Magaldi. Ofício 768-2019, em resposta à indicação 599-2018, autoria do vereador Paulo Henrique. Ofício 769-2019, em resposta à indicação 320-2019, autoria do vereador Bruno Lessa. Ofício 770-2019, em resposta à indicação 287-2019, autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 771-2019, em resposta à indicação 628-2019, autoria da vereadora Verônica Lima. Ofício 772-2019, em resposta à indicação 626, de autoria da vereadora Verônica Lima. Ofício 095, em resposta à indicação 871-2019, autoria do vereador Leandro Portugal. Projeto-Lei 130-2019 dispõe sobre a disponibilidade e utilização de patinete elétrico no município de Niterói. Autor, vereador Beto Saad. O Projeto-Lei 131-2019 dispõe sobre a substituição de embalagens de isopor e plástico por bioembalagem produzidas a partir da biomassa
de mandioca, fibras naturais e resíduos agroindustriais no município de Niterói. Autor vereador Beto Saad. Projeto Lei 132/2019 determina a instalação de coletores de água da chuva em novas obras realizadas pelo Poder Público de Niterói e das outras providências. Autor Emanuel Rocha. O projeto Lei 133/2019 estabelece a obrigatoriedade da empresa responsável pelo estacionamento rotativo e estacionamento pagos do município que conceda desconto para doadores de sangue e das outras providências. Autor vereador Emanuel Rocha. Projeto Lei 134/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade dos administradores de bares, casas de show, restaurantes e estabelecimentos similares adotarem medidas de segurança que visem a proteção das mulheres e suas dependentes. Autor vereador Betinho. Projeto Lei 135/2019 dispõe sobre o ingresso de animais domésticos nos hospitais do município de Niterói. Autor vereador Casota. Projeto Lei 136/2019 dispõe sobre o combate ao abandono, a exclusão social de idosos residentes de instituições de longa permanência de idosos no município de Niterói e das outras províncias. Autor vereador Beto Saad. Indicação 1013/2019 sugere a Poder Executivo poda de árvore na rua Domingos de Sá. Autor vereador Sandro Araújo. Indicação 1014/2019 sugere o Poder Executivo troca de lâmpadas e iluminação pura na rua Libório Seabra. Autor vereador Sandro Araújo. Indicação 1015/2019 sugere ao Poder Executivo poda de árvore localizada na Barão de Mauá, número 252, Ponta da Areia. Autor vereador Ricardo Evangelista. Indicação 1016/2019 sugere ao Poder Executivo supressão da árvore localizada na Barão de Mauá, número 252, Ponta da Areia. Autor vereador Ricardo Evangelista. Indicação 1017 sugere ao Poder Executivo Municipal providencie poda de árvore localizada em toda a extensão da rua Vital Brasil. Autor vereador Ricardo Evangelista. Indicação 1018/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe para realizar a poda de árvore em toda a extensão da rua Helenice Coutinho Tebet, Engenho do Mato. Autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1019/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal providencie equipe técnica para fazer vistoria da troca de lâmpada em toda a extensão da rua Helenice Coutinho, Engenho do Mato. Autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1020/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie melhoria de iluminação com instalação de lâmpada LED em toda a extensão Helenice Coutinho, Engenho do Mato. Autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1021/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal providencie instalação de uma boca de lobo na rua Visconde Taboré em frente ao 331. Autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1022/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal providencie fazer troca de 2 pontos de luz inoperante na rua Visconde Taboré próximo ao 331. Autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1023/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal providencie uma equipe para fazer troca de 2 pontos de luz inoperante na rua João Valentim, antiga rua 138, próximo a 153 Paratinê. Autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1024/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal providencie melhorar competência e serviço de troca de poste de iluminação através da Donazinha. Autor vereador Renatinho da Oficina. Indicação 1025/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal providencie o órgão competente tapa-buraco na Avenida 7 de Setembro. Autor vereador Renatinho da Oficina. Indicação 1026/2019 sugere ao Poder Executivo instalação bicicletário na rua Dr. Carlos, altura número 230, autora Verônica Lima. Indicação 1027/2019 sugere ao Poder Executivo recapeamento com asfalto na rua Inácio Bezerra de Menezes, Santa Rosa. Autor vereadora Verônica Lima. Indicação 1028/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal serviço de roçadeira e limpeza de toda a extensão rua Inglaterra, Maria Paula. Autor vereador Paulo Henrique. Indicação 1029 sugere ao Poder Executivo Municipal retirada de entulho na rua Grécia, número 75, Maria Paula. Autor Paulo Henrique. A indicação 1030/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal o serviço de capina roçadeira de toda a extensão rua Grécia. Autor vereador Paulo Henrique. Indicação 1031 sugere ao Poder Executivo retirada dos galhos da rua Grécia, em frente ao Maria Paula. Autor vereador Paulo Henrique. Indicação 1032 sugere ao Poder Executivo o serviço de capina roçadeira de toda a extensão na rua Austrália. Autor vereador Paulo Henrique. Estou despreocupado, vereador. Isso aí não me larga nem que chova cadeado. Indicação 1033. Sugere ao Poder Executivo Municipal o serviço de roçadeira e limpeza toda a extensão através Alfredo Moreno. Autor vereador Paulo Henrique. Indicação 1034/2019 sugere ao Poder Executivo retirar a desgalho da rua Itália ao lado do Maria Paula. Autor vereador Paulo Henrique. Indicação 1035/2019 sugere ao Poder Executivo a edição de normas de regulamento de cotas raciais para negros nos concursos públicos. Autor vereador Verônica Lima. Indicação 1036/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal através da sua consegue que seja feita troca de lâmpada na rua João Nunes Vieira, Várzea da Mão. Autor vereador João Gustavo. Indicação 1037 sugere ao Poder Executivo Municipal
Através da concede troca de lâmpada na rua Visconde Itaboraí. Altura 196, autor, vereador João Gustavo. Indicação 1038. Já era Poder Executivo, troca de lâmpada na rua Antônio Saramago. Baldeador, autor, vereador João Gustavo. Indicação 1039. Indica o Poder Executivo através desse concede que serve troca de lâmpada Visconde Itaboraí. Autor, vereador João Gustavo. Indicação 1040 de 2019. Sugere o Poder Executivo através que seja feito polo de árvore na rua Dr. Raul Travasso. Autor, vereador João Gustavo. Indicação 1041 de 2019. Sugere o Poder Executivo através desse concede que seja feito troca de lâmpada na rua Dr. Raul Travasso. Autor, Piratiningas. Indicação 1042 2019. Sugere o Poder Executivo Municipal através desse concede que seja feito reparo da rampa portador de necessidades na rua Visconde Uruguai. Autor, vereador João Gustavo. Indicação 1043 de 2019. Sugere o Poder Executivo adote providência no intuito de implementar a criação de casas de abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do município de Niterói. Autor, vereador Casota. Indicação 1044 de 2019. Sugere o Poder Executivo que envie equipe para tapar buraco na rua Doutor Marcha, em frente ao posto marítimo, no bairro do Barreiro. Autor, vereador Casota. Indicação 1045 de 2019. Sugere o Poder Executivo que envie equipe tapar buraco na rua 5 de julho, em frente ao número 294. Cara, é autor, vereador Casota. Senhor presidente, autorização para fazer leitura da moção do vereador Renatinho Broco, senhor presidente. Autorizado, presidente. Autorizado, presidente. Autorizado. Perfeitamente. Moção 267, 2019. Concede moção de aprovar Grau Silveira Fanara. Moção 268, concede Luiz Jordão Amora. Moção 269, 2019, Peri Salgado. Moção 270, senhora Mônica Brioche. Moção 271, senhora Paola Abreu. Moção 272, Cláudio Henrique Sampaio. Todas de autoria do vereador Renatinho da Oficina. Senhor presidente, vereador Casota. Vereador Casota, queria pedir autorização à mesa, senhor presidente. Perfeitamente. Moção 273, 2019, envia a moção a Dayana Graciano. Moção 274, 2019, Josimar Rodrigues. Moção 275, 2019, Júlio César Araújo. 276, Paulo Roberto Souza. Moção 77, 2019, Rodrigo Carmo da Cruz. Moção 278, Rosano Melo. Moção 279, Sidney Alexandre. Moção 280, 2019, Volmir Lopes de Oliveira. Todas de autoria do vereador Casota, senhor presidente. Já votou? Já votou aquela outra? Vai, então, em votação não, vai votar todas. Então, queria autorização à mesa para... Senhor presidente, autorização da mesa para a leitura do vereador Sandro Araújo, senhor presidente. Dá a presença dele. Registramento do vereador João Gustavo. Senhor presidente, autorização, já registrei a sua. Paulo Eduardo Gomes. Sandro Araújo, senhor presidente, autorização. 281, 2019. Moção de aprovação, Laércio Schmidt Grael. Moção 282, 2019, Fabiano Silveira Castro. Moção 283, Ricardo Rodrigues Rosa. Moção 284, Jovem Enzo Simões. Moção 285, Luiz Eduardo Francisco. Moção 286, Anderson Santiago. Moção 287, senhora Carla Mato. Moção 288, Adilson Oliveira Rosa. Todas de autoria... vereador, só um instantinho, houve um problema aí. Moção 290, Natália Mendonça. Moção 291, Tiago Machado Medeiro. Moção 292, Marco Antônio da Silva. Moção 293, Raíssa Araújo Oliveira. Moção 294, senhora Simone Cobit. Moção 295, senhor Antônio Santo Marzulo. Moção 296, Rodrigo Borges Pagani. Moção 289, todas de autoria do vereador Sandro Araújo. Moção 289, 2019, senhor Carlos Alberto da Silva. Moção de Renatinho da Oficina. Renatinho da Oficina. Moção 315. Agente de trânsito, moção, queria ler em bloco, senhor presidente, também, do vereador. Perfeitamente. Moção 315, do agente de trânsito Wagner Santos. Moção 1316, Lincoln Rocha. Moção 317, João Batista. Toda a autoria do vereador Beto Saad. Em votação. Em votação as moções. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Matéria sobre a mesa. Requerimento 093/2019, autor, vereador Renatinho Ribeiro de Freitas, do PSOL.
requer à mesa diretora a realização de audiência pública versando sobre a temática da população em situação de rua no município em Niterói. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Matéria em primeira discussão, projeto de lei 196/2017. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente nas escolas públicas e particulares de ensino do município de Niterói. A matéria, quero ressaltar que é em primeira discussão. Ao nobre vereador Emanuel Rossi para fazer a leitura das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Tecnologia e Direitos Humanos. Comissão de Constituição e Justiça, reunião realizada, aprovou o parecer favorável ao projeto de lei com emenda apresentar, opinando ainda pela continuidade do trâmite legislativo devido às comissões. Comissão Permanente de Educação, Ciência e Tecnologia. Todo exposto, o voto do relator da Comissão Permanente de Educação, Ciência e Formação Profissional aprova o parecer favorável ao projeto de lei. Comissão Permanente de Direitos Humanos da Criança. É o negócio dos garotos? Exposto, aprova o parecer do presidente e relatora, vereadora Talíria. Favorável ao projeto de lei em epígrafe. Projeto Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle. Antes do exposto, após análise, discussão, proposição em epígrafe, aprovado o parecer do relator favorável ao projeto de lei em questão. Senhor presidente, livro dos pareceres, senhor presidente. Em votação, em primeira discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei 196/2017, tornando obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto das Crianças e dos Adolescentes das escolas públicas e particulares de Niterói. Vou te explicar aqui, me dá um pela lá. Estamos só aguardando aqui o vereador Bruno Neto ter uma vista ali no projeto Deixa para eu fazer colocarmos em votação. Deixa eu fazer um pela ordem aqui. Enquanto os vereadores estão ali olhando o projeto, vereador Cal, eu queria que Vossa Excelência me desse a vossa atenção. Eu queria pedir à mesa para a gente votar o mais rápido possível essa matéria importante que a gente está aqui no aguardo e fazer uma solicitação formal aqui à mesa e ao plenário que é soberano, para assim que a gente fizer essa votação, eu poder me ausentar da sessão. Por quê? As APAES do Estado do Rio de Janeiro todo estão realizando uma atividade que a APAE de Niterói está sediando. Essa atividade acontece no Teatro Popular de Niterói, aqui no equipamento público municipal. E a mesa de abertura, houve uma solicitação da presidente da APAE que tivesse uma representação da Comissão de Cultura da Câmara de Niterói, porque é uma atividade cultural, tanto assim que a atividade está sendo realizada num teatro. É uma atividade formal de uma entidade respeitada na cidade, que é o caso da APAE, para a qual foi solicitada formalmente a presença de um vereador, no caso o presidente da Comissão de Cultura, que sou eu, para fazer a saudação de abertura em nome da cidade, em nome da Câmara de Vereadores. Então eu queria, enquanto eles estão acabando aqui de resolver os detalhes do projeto, pedir a Vossa Excelência que submetesse a minha liberação logo após a votação. Eu vou votar logo após a votação para poder formalmente representar a Câmara nessa atividade importante. Perfeitamente, vereador. Só estou aguardando ali uma vista rapidamente do vereador Bruno Lessa aqui para poder colocar em votação a matéria. Pela ordem, presidente. Mas só para me responder, então obtenho de Vossa Excelência autorização para representar o Legislativo nessa atividade. Claro, Vossa Excelência, perfeitamente, até porque, além de ser Vossa Excelência presidente da comissão, Vossa Excelência é um vereador preparado tecnicamente. Obrigado. Tá, vereador, fala meu nome lá, por favor. Algum vereador não dê presença? Não. Vereador? Presidente, apenas dizer que estava terminando de olhar o parecer da Comissão de Orçamento em conjunto com a CCJ e conversando com a representação dos agentes,
dizendo que das emendas apresentadas, aquelas duas que o conjunto de agentes que têm lutado muito pelo seu plano de cargos, que eles julgam mais importantes, que são as emendas do auxílio uniforme e da retroatividade para 1º de janeiro de 2019, as duas emendas estão com parecer favorável. Perfeitamente. Projeto de lei 121. Já dei para o vereador Ricardo, do vereador Macedo, do vereador Ricardo Evangelista. Mensagem executiva 10/2019. Matéria em segunda discussão com as emendas. Institui o plano de carreira, cargos e remuneração dos agentes da Autoridade de Trânsito do município de Niterói, nos termos do parágrafo 10 do artigo 144 da Constituição Federal e da Lei Federal número 9.503/97 e da outras providências. Ressaltar matéria em segunda discussão. Pedir ao nobre vereador Manuel Rocha para fazer a leitura do parecer em conjunto. Da Comissão Financeira de Controle e Orçamento. Tem que ler emenda por emenda? Presidente, eu vou ler as emendas, que já foi lido isso aqui, né? Tá, senhor presidente, emenda 01 de 2019. Adiciona o parágrafo 1, artigo 9º, projeto-lei 121 de 2019. Fica adicionado o parágrafo 1, artigo 9, projeto-lei 121, a seguinte redação. Parágrafo único. Prova escrita e conhecimento deverá avaliar o mínimo de seguintes disciplinas: legislação de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, noções de direito constitucional, administrativo e penal. Emenda 2. Projeto-lei 121. Adiciona o parágrafo 6º e o 7º ao artigo 21 do projeto-lei 121 de 2019. Artigo 21. Parágrafo 6º. Para preenchimento do cargo de função gratificada, quando houver vacância, estes deverão ser preenchidos por ato do chefe do Poder Executivo mediante a indicação do inspetor-geral, a quem ele substitua e que considerará o parecer do corregedor. Critérios de antiguidade, comprometimento, conhecimento das atribuições, responsabilidade inerente ao cargo. Parágrafo 7. A estrutura organizacional da carreira terá na forma do anexo 3. Emenda 3. Adiciona o artigo 22A ao projeto-lei 121 de 2019. Artigo 22A. Carreira de agente da autoridade de trânsito responsável pela fiscalização do trânsito será alocada no Departamento de Segurança Viária instituído pelo órgão executivo de trânsito, executivo rodoviário do município da cidade. Parágrafo 1. O Departamento de Segurança Viária será constituído pela Inspetoria Geral de Trânsito e pela Corregedoria Geral de Agentes de Trânsito. A emenda 4. Emenda aditiva 4. Adiciona ao inciso 17, artigo 23, ao projeto-lei, fica adicionado inciso 17, ao artigo 23 do projeto-lei 121 de 2019, seguinte redação, artigo 23, efetuar a instrução aos membros de carreira e agentes da autoridade de trânsito. Emenda aditiva 05 de 2019, adiciona o inciso 18, 19, 20, 21, 22 do artigo 24 do projeto-lei 121 de 2019. Artigo 24, inciso 23, 18, aliás, comandar a Corregedoria Geral, agente de trânsito. Inciso 19, efetuar instruções ao membro de carreira do agente da autoridade de trânsito. Inciso 20, elaborar relatório ou parecer, devendo esse ser considerado anexado aos processos administrativos relacionados aos membros desta carreira, nas indicações aos cargos e funções gratificadas desta carreira. Artigo 20, inciso 21, havendo de se instaurar processo administrativo disciplinar, instruir, enviar comissões processantes e arquivá-los, fundamentando as decisões, podendo delegar aos seus auxiliares a instrução. Projeto emenda 06 ao projeto-lei 121 de 2019. Adiciona o parágrafo 1 do artigo 25 do projeto-lei 121 de 2019. Artigo 25.
Parágrafo 1. O inspetor adjunto responderá pela Corregedoria Geral do Agente de Trânsito, exercendo as atribuições de corregedor, quando este não estiver sendo substituído pelo inspetor-geral, conforme o artigo 23, inciso 38 desta lei. Emenda aditiva 07/2019. Adiciona o artigo 28A ao projeto de lei 121. Artigo 28A. Institui a Corregedoria Geral de Agente de Trânsito, órgão permanente ou com autonomia administrativa e atribuições de fiscalização, investigação e auditoria com vista a apurar, prevenir, facilitar a aplicação de correções e sanções às infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da carreira de agente de autoridade do trânsito, sendo constituída pelo corregedor e seus auxiliares na condições subcorregedores, ainda detenham cargo de função gratificada. Parágrafo 1º. As ações e atividades de conduta desempenhadas pelos membros da carreira de agente da autoridade de trânsito terão seu controle interno exercido pela Corregedoria. Parágrafo 2º. Compete à Corregedoria Geral dos Agentes de Trânsito realizar investigações sociais aos candidatos ao cargo de agente de autoridade de trânsito. Parágrafo 3º. Compete à Corregedoria Geral de Agentes de Trânsito realizar proposição de subsídio para aperfeiçoar suas atividades. Parágrafo 4º. Corregedoria Geral do Agente de Trânsito, além de corregedor, terão suas composições equivalentes a 0,2% do quadro efetivo de agentes de autoridade de trânsito, tendo o número mínimo de 2 agentes de trânsito, e será indicado pelo corregedor, sendo esse subordinado. Parágrafo 5º. Os auxiliares dos corregedores exercerão sua atividade de corregedoria como subcorregedores, sem prejuízo das atribuições inerente aos cargos de carreira de agente de autoridade do trânsito. Não importará a percepção adicional à gratificação por essa, não importará em percepção adicional de gratificação por essas condições de auxiliar. Todavia, permanecerá as gratificações previstas nessa carreira conforme pré-requisito. Parágrafo 6. A Corregedoria Geral do Agente de Trânsito poderão ser... A Corregedoria Geral de Agente de Trânsito poderá, por requisição automática... Porra, queria uma água. Continua lendo. O corregedor, então, poderá requisição automaticamente, ex officio, acompanhar o desenvolvimento das ações e a conduta dos membros da carreira de agente de autoridade de trânsito ou apurar posteriormente, tomando as medidas cabíveis com vista à aplicação de correções, expedir instruções, instauração de processo administrativo e a facilitar o trabalho da Comissão de Processo Administrativo. Parágrafo 7º. O corregedor e seus auxiliares será fornecido todo o apoio ao desempenho e cumprimento de suas funções. Parágrafo 8º. O corregedor e seus auxiliares terão acesso... Queria uma água. O corregedor e seus auxiliares terão acesso aos dados cadastrais existentes no órgão da administração pública municipal em decorrência do exercício do cargo, observando o disposto ao inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. No artigo 9º, parágrafo 9º. O corregedor e seus auxiliares poderão requisitar das autoridades dos agentes públicos competentes exames com certidões periciais, cópias de documentos, informações, esclarecimento, diligência e providência necessária ao desempenho dessas atribuições. Parágrafo 10. O corregedor e seus auxiliares não podem ser constrangidos por qualquer modo ou forma ou agir em desconformidade com a sua consciência ética profissional e terão garantida a inviolabilidade dos seus atos e manifestações no exercício das suas funções no limite da lei. Parágrafo 11. Os membros da Corregedoria Geral dos Agentes de Trânsito somente serão exonerados de seus cargos em função gratificada em observância do parágrafo 2º do artigo 21 desta lei ou por ato fundamentado pelo prefeito mediante a proposta do corregedor. Emenda aditiva 08. Adiciona o artigo 28B, projeto de lei 121, título 5º da Comissão de Processo Administrativo, artigo 28B, Comissão de Processo Administrativo dos membros desta carreira será constituída exclusivamente por agentes de autoridade de trânsito estáveis, preferencialmente bacharel em Direito. Parágrafo 1º. A administração pública prestará à comissão todo o auxílio técnico administrativo necessário ao desempenho do seu trabalho. Parágrafo 2º. A comissão do processo administrativo será composta por 5 agentes de autoridade de trânsito, sendo 3 titulares e 2 suplentes. Inciso 1. Substituição dos membros da comissão poderá ocorrer por requerimento dos membros dos mesmos ou por ato justificado pelo corregedor. Inciso 2. A participação da comissão será feita sem prejuízo das atribuições inerentes aos cargos de carreira dos agentes da autoridade de trânsito, não importará em percepção de gratificação adicional.
Emenda aditiva 09. Adiciona o inciso 13, artigo 31 do projeto-lei. Artigo 31, auxílio uniforme. Artigo 13, auxílio uniforme. Emenda aditiva 10. Adiciona parágrafo 2º, artigo 32 do projeto-lei 121. Artigo 32, parágrafo 2º. O servidor não perceberá a função gratificada do período excedente a 30 dias de licença médica, fazendo jus percepção até a 30º dia. Inciso, emenda 011. Adiciona o parágrafo único, artigo 36 do projeto-lei 121/2019. Artigo 36, parágrafo único. A gratificação será anexada à remuneração ser percebida por no mínimo 10 anos na forma alternada ou interrupta. Aqui é inconstitucional. Emenda aditiva 02/2019. Adiciona o parágrafo 3º do artigo 41 do projeto-lei 121/2019. Artigo 41. Parágrafo 3º. Adiciona o adicional será concedido ao servidor conforme capítulo deste artigo, ainda que realizarem suas dispensas ou sem ônus. Emenda aditiva 13. Artigo 49. Parágrafo 3º. A RET será anexada à remuneração e devida aos servidores que percebam de forma alternada ou interrupta por 10 anos. Emenda aditiva 14. Adiciona o artigo 50 ao projeto-lei 121. Artigo 50. Fica estabelecido auxílio uniforme a todos os integrantes ativos da carreira de agente de autoridade de trânsito. Parágrafo 1º. Auxílio será concedido no mês de janeiro e no mês de julho de cada ano, não incidindo sobre ele qualquer desconto. Parágrafo 2º. O auxílio será no valor de R$ 500, reajustado conforme o artigo 75 desta lei, não tem caráter remuneratório. Parágrafo 3º. O servidor tem prazo de 60 dias após o recebimento apresentar os comprovantes de requisição de material componente do uniforme. Parágrafo 4º. O valor não comprovado será descontado no contra-cheque no mês seguinte, no prazo para a prestação de contas. Parágrafo 5º. Atendendo a necessidade do serviço da Inspetoria Geral Carreira de Agente de Autoridade de Trânsito, poderá indicar os servidores quais os componentes do uniforme cuja aquisição é prioritária. Emenda aditiva 015. Adiciona o artigo 28C, projeto-lei 121. Artigo 28C. Para efeito desse cumprimento do processo administrativo, observar-se-ão todos os aspectos materiais processuais contidos no título 7 da Lei 531, de 18 de janeiro de 85, Estatuto do Funcionário Público do Município de Niterói. Emenda aditiva 016. Modifica o inciso 3 do artigo 4 do projeto-lei 121. Artigo 4. Inciso 3. Agente de autoridade de trânsito, servidor investido no cargo de efetivo, que tem como atribuição exercer atividade de fiscalização, operação, planejamento, a educação para o trânsito, coordenação, controle e orientação de trânsito, objetivando fluidez, segurança e defesa da vida, além de previsto na Lei Federal 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, nas resoluções do CONTRAN, Código Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito e da Lei Federal 13.675, Sistema Único de Segurança Pública. Emenda modificativa 017. Modifica o inciso 1, 2 do artigo 9 do projeto-lei 121. Artigo 9, primeira etapa, prova escrita de conhecimento de caráter classificatório eliminatório. B, exame médico ocupacional de caráter eliminatório. Exame C, exame psicotécnico de caráter eliminatório. D, prova capacidade física de caráter eliminatório. E, comprovação de idoneidade e antecedente de caráter eliminatório. F, entrega dos documentos que comprove as qualificações necessárias de caráter eliminatório. Segunda etapa, curso de formação específica de caráter eliminatório. Emenda modificativa 018. E modifica o parágrafo 2º do artigo 11 do projeto-lei 121. Artigo 11, parágrafo 2º. Comissão de avaliação de estágio probatório será composta de 3 membros, de carreira agente de autoridade de trânsito. Emenda 019. Modifica o inciso 1, 2, 3 do artigo 17 do projeto-lei 121/2019. Artigo 17. Inciso 1. Classe C dos agentes de autoridade de trânsito enquadrados nesta classe estarão aptos, após o curso de formação específica, exercer a função de agente de autoridade de trânsito mediante a curso de qualificação, as funções gratificadas de coordenadores ou subinspetores. Inciso 2. Classe B. Os agentes de autoridade de trânsito enquadrados nessa classe estarão aptos a exercer a função de agente de autoridade de trânsito e funções gratificadas de coordenador, subinspetor, mediante a curso de qualificação em função de inspetor. Inciso 3. Classe A. Os agentes de autoridade de trânsito enquadrados nesta classe estarão aptos a exercer as funções de agente de autoridade de trânsito, as funções gratificadas de coordenador, subcoordenador, inspetor de corredores.
em mediante a curso de qualificação e função, inspetor adjunto geral e inspetor geral. Emenda modificativa 020, modifica inciso 8, o artigo 20 do projeto de lei 121, artigo 20, inciso 8, atuar no conjunto com os órgãos de segurança pública nas situações específicas de repressão do uso irregular de veículo. E emenda modificativa 021, modifica o inciso 16 do artigo 20 do projeto de lei 121. Artigo 20, conduzir com inciso 16, conduzir com exclusividade veículos de fiscalização de trânsito em serviço. Emenda modificativa. Emenda modificativa 022. Modifica o parágrafo 5º do artigo 121 da Lei 121. Artigo 21, parágrafo 5º. Os membros dessa comissão são subordinados ao chefe do Poder Executivo nos cargos de chefia desta lei. Emenda 123. Projeto de lei modifica o inciso 1 do artigo 23, projeto de lei 121, artigo 23, inciso 1, supervisionar, comandar a Inspetoria Geral de Trânsito, inspetores adjuntos, inspetores, subinspetores, coordenadores, agentes de autoridade de trânsito, desenvolver ações de preservação da fluidez da segurança do trânsito no âmbito do município de Niterói. Emenda modificativa 024, modifica o inciso 2 e o 4º do artigo 24 do projeto de lei 121, artigo 24, 2, inciso 2, realizar correções, aplicações e sanções com exclusividade, exceto de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Inciso 4, promover investigação sobre o comportamento ético, social, funcional dos agentes de autoridade de trânsito de Niterói dos candidatos a cargo de agentes de autoridade de trânsito, bem como os ocupantes desses cargos em estágio probatório dos indicados para exercer do cargo de chefia e assessoramento dessa carreira. Emenda modificativa 025. Modifica o artigo 25 do projeto de lei 121. Artigo 21. Cabe ao inspetor adjunto secundário e o inspetor geral auxiliando no exercício de suas atribuições, exercendo sua forma secundária, respondendo eventualmente pela Inspetoria Geral de Agente de Trânsito, pela Corregedoria Geral do Agente de Trânsito, exercendo suas atribuições durante o afastamento, férias, licença e impedimento do titular, sem acumular percepção de vencimento, sem deixar de observar e cumprir atribuições estabelecidas no artigo 20. Emenda modificativa 26. Modifica o inciso 1 do artigo 31 do projeto de lei 121. Artigo 31, inciso 1. Gratificação pelo exercício de cargo, função gratificado. Inciso emenda modificativa 27. Modifica o parágrafo 1º do artigo 32 do projeto de lei 121. Artigo 32, parágrafo 1º. Não perderá o direito de percepção da gratificação ou servidor que se ausentar do serviço em virtude de férias, luto, núpcia, licença especial, licença maternidade, paternidade, licença médica de até 30 dias, deferida pela junta oficial. Inciso modificativo 28. Modifica o inciso 1 do artigo 5 do projeto 121 de 2019. Artigo 51. Inciso 1. Agentes de autoridade de trânsito serão enquadrados nas classes nas referências como agente de autoridade de trânsito do município de Niterói, conforme o escalonamento previsto no artigo 16, 18 e 19 desta lei. Emenda modificativa 29. E modifica o artigo 52 do projeto de lei 121 de 2019. Artigo 52. Atribui ao corregedor implantar e manter os livros de registro de ocorrência, lendo diariamente as ocorrências lançadas e efetuar registros que se fizerem necessário. Parágrafo único. O corregedor dará ciência para as autoridades das ocorrências que lhe descoberem para que sejam tomadas devidas providências. Emenda modificativa 030/2019. Modifica o parágrafo 3º do artigo 54 do projeto de lei 121. Artigo 54, parágrafo 3º. O direito do servidor de ter resguardado sua identificação pessoal e de seus familiares a quem venha solicitar informações de maneira extraoficial ou não judicial. Sendo negada a informação devidamente registrada no fato da ficha de assentamento funcional do servidor e comunicado ao corregedor para lançamento do livro de registro de ocorrência. Emenda modificativa 031. Modifica o inciso 3º, parágrafo único do artigo 55 do projeto de lei 121, artigo 55. 3. Inciso 3. Receber uniforme padronizados e regulamentados e de uso privativo dos modelos de cores estabelecidos por ato da autoridade de trânsito ou do chefe do Poder Executivo em quantidade suficiente e outros materiais necessários, adequados ao bom desempenho das atividades, zelando sempre pela legalidade, transparência, princípios norteadores da administração pública. Após o recebimento inicial do uniforme, uniforme completo, os membros dessa carreira deverão adquirir o componente e manter no meio de auxílio uniforme. Parágrafo único.
Tá. O chefe do Executivo Municipal usa o poder regulamentar para analisar de forma prejuízo da legislação. Comissão de Fiscalização. Espera, só um instantinho. Comissão, entendendo que o governo municipal deu aprovação, passo para o estudo referido do plano de carreira e cargo de salário de servidores de agentes, aprimorando depois da intensa discussão destacada do governo, nós temos a certeza que devemos, um próximo momento, atualizar o referido PCCs para a valorização total desses servidores, dando os devidos conhecimentos. Senhor presidente, a comissão permanental é o parecer, senhor presidente? É o parecer, senhor presidente? Lido o parecer, senhor presidente. Matéria em discussão. Algum vereador deseja discutir a matéria em segunda discussão? Não, só para considerar o pedido do vereador Leonardo Giordano, a gente justifica depois. Porque ele precisa sair. Perfeitamente. Queria registrar do vereador Sandro Araújo, se porventura eu não registrá-la, e do vereador Leandro Portugal. Todo comunista é gentil. Convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura dos senhores edis, o vereador Atratino, o primeiro escrutinador, e o segundo escrutinador, o vereador Ricardo Evangelista. Por favor, a leitura dos senhores vereadores. Vereador Betinho. Atratino. Bruno Lessa. Sim. Carlos Macedo. Sim. Casota. Emanuel Rocha, sim. Renatinho do PSOL. Sim. João Gustavo. Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Beto Saad. Sim. Cal. Vou fazer uso do voto, sim. Paulo Eduardo Gomes. Não será um sim tão angelical quanto o do Beto Saad, mas é sim. Paulo Velasco. Paulo Henrique. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Renato. Ricardo Evangelista. Sim. Rodrigo Fará. Sim. Sandra Araújo. Sim. Verônica Lima. Sim, presidente. Senhor presidente, 16 vereadores responderam a chamada, 16 fizeram uso do voto. Vereador Atratino. Atratino, Bruno Lessa, Carlos Macedo, Casota não votou. Emanuel Rocha, Renatinho, pessoal, João Gustavo não votou. Leandro Portugal, Jordano, Beto Saad, Cal, fez uso do voto, você notou Cal aí? Não enxerga. Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Paulo Henrique não votou, Renatinho da Oficina. Sai, Bruno, vai sair nós dois aí. Renatinho da Oficina? Cariello votou. Cariello tá aí? Cariello votou não. Cariello tá aqui não. 16 vereadores, 16 fizeram uso do voto, senhor presidente. 16 vereadores fizeram uso do voto, senhor presidente. Vereador Sim. Ricardo Evangelista. Ratificado, senhor presidente. Aprovado em segunda discussão. Projeto de Lei 121/2019. Institui o plano de carreira e cargos de remuneração nos agentes da Autoridade de Trânsito do município de Niterói, nos termos do parágrafo 10 do artigo 144 da Constituição Federal e da Lei Federal número 9.503/97 e da outras providências. Queria dar os parabéns à vitória de vocês. Vai, Beto. Vai. Para uso, justificativa do voto. Beto. Justificar, presidente. Vereador Beto Saad. Vai ter aqui. Eu queria parabenizar os agentes. A gente sabe que uma luta de classe não é fácil. Parabenizar o Macedo, líder do governo, pela capacidade de aglutinar os anseios da categoria, juntamente com o vereador Bruno Lessa, que, por mais que tenha as divergências do governo, votou a favor dos agentes, a bancada do PSOL. Essa casa entendeu perfeitamente que prestigiar e valorizar o agente de trânsito em Niterói é ter um serviço de qualidade,
é ter um serviço de excelência, é ter um serviço onde vocês, com certeza, vão olhar não só com mais respeito as decisões tomadas nesse plenário, mas vão se exercitar para que outras lutas possam vir e vocês poderem ser referência para outras categorias, que é importante a luta, porque desde o momento que vocês se determinaram a lutar, que vocês se determinaram à união, vocês conseguiram o êxito, que é ter a aprovação desse plenário. Eu tenho certeza, se os 21 vereadores aqui estivessem, seriam 21 sims. Isso demonstra que essa luta não tem partido e não tem razão ou bandeira. E o prefeito, na sua sensibilidade, entendeu e acabou honrando com vocês esse compromisso. Não foi o ideal, mas foi uma vitória plena. Até aprovamos no plenário agora a moção de apoio ao Wagner Santos, ao João Batista Tavares Filho Rodrigues e ao Lincoln Rocha, porque eles foram os grandes representantes desse pleito de vocês. Parabéns à categoria, que Deus abençoe vocês. Renatinho, vereador. Renatinho. Para discutir, Vereador Renato, cadê? queria pedir desculpas aí à categoria, uma vez que eu fui ali atrás para tomar um remédio, fui do gabinete da presidência e não ouvi o início do processo de votação, mas fica aqui reiterado o meu carinho e caso estivesse aqui, votaria sim a favor de vocês. Obrigado, presidente. Taquigrafia, queria rapidamente, antes de dar a palavra a Vossa Excelência, Presidente, não tenho dúvida aqui nenhuma que o vereador Renato Carrielo votaria sim na aprovação da matéria com vocês e fazer o registro na taquigrafia. Presidente, Fala, vereador Renatinho do PSOL. Presidente, justificativo de voto. A gente vem analisando a presença desses agentes de trânsito aqui na Casa do Povo. Não é de hoje. Não é de hoje. E da mesma forma a administração direta, que esse ano não vieram ainda, mas o prefeito está pendente com ele, com certeza, a administração direta. Agora, sobre os agentes de trânsito, presidente, a gente tem observado quantas vezes eles estiveram aqui, observando e cobrando, falavam com todos os vereadores no sentido da aprovação de uma mensagem mais do que justa, porque eu vejo, e eu falei na outra vez aqui, eles estavam presentes, presidente, porque na verdade quem